Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai entrar de cabeça num dos textos mais fascinantes e, vamos ser sinceros, mais incompreendidos da história, o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João e fechando ali o cânon bíblico. Este não é só um texto antigo perdido no tempo, é uma obra-prima de simbolismo e de urgência histórica. Hoje, a nossa análise é justamente desmistificar todo esse visual codificado e entender o significado real por trás dessas palavras de milhares de anos atrás. Olha só para essa pergunta. Quando a gente ouve a palavra apocalipse, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Provavelmente fim do mundo, pragas, cenários assustadores, certo? É super comum focar só no juízo e na destruição. Mas será que esse material épico é só sobre terror e vingança? Bom, as nossas fontes mostram que a realidade aponta para uma direção muito mais surpreendente e, na verdade, cheia de esperança. Para a gente se guiar bem por esse assunto complexo, olha só o nosso roteiro de hoje. Vamos passar pelo contexto histórico, entender o propósito e a interpretação, dar uma olhada detalhada na visão de Cristo, nas mensagens locais para as 7 igrejas e fechar com a cena épica do trono e do cordeiro. Simples, estruturado e direto. Começando então pela seção 1, Contexto Histórico. Para entender a urgência desesperada dessa mensagem, a gente precisa voltar lá para o 1º século, respirar o ar debaixo da sombra opressora do Império Romano. Pensa no clima de tensão daquela época, ali entre os anos 81 e 96. De um lado, a gente tem o imperador Domiciano exigindo literalmente ser cultuado como Senhor e Deus. Do outro lado, os primeiros cristãos batendo o pé e afirmando que somente Jesus detinha esse título, recusando completamente adorar o imperador. É um contraste brutal, uma verdadeira rota de colisão de proporções épicas. Essa recusa de dobrar o joelho para o Estado não era vista só como uma teimosia religiosa, mas como uma ameaça frontal ao Império Romano. E o resultado disso? Uma perseguição feroz. Foi exatamente esse choque que levou o apóstolo João ao exílio naquela ilha isolada de Patmos. É no meio desse caos total, de opressão máxima, que toda a visão acontece. O que já nos joga para a seção 2, Propósito e Interpretação. Se o cenário era de uma perseguição tão aguda, por que exatamente esse livro foi escrito? E como as diferentes gerações tentam decodificar isso tudo? O material de base mostra que o texto tem um propósito duplo muito inteligente. É de fato uma declaração final de que o bem vence e um aviso seríssimo de julgamento para quem se rebela, mas ao mesmo tempo é um chamado urgente para a reconciliação e principalmente uma mensagem de um conforto imenso para quem estava ali sofrendo aquela opressão. É um equilíbrio perfeito entre o alerta duro e o abraço acolhedor. E com tanta metáfora voando para todo lado, como é que a gente interpreta isso hoje? Basicamente, os estudiosos criaram 4 grandes lentes. A escola preterista diz que tudo isso se cumpriu lá atrás, durante os embates do Império Romano. A historicista enxerga o livro como um mapa cronológico da história da Igreja. A idealista foca nos princípios espirituais, o bem contra o mal, sem prender a datas exatas. E a futurista, que é super comum, olha para as profecias como coisas que ainda vão rolar no fim dos tempos. É impressionante como esse texto aguenta ser analisado por todos esses ângulos, não acha? Agora, passando para a parte 3, a visão de Cristo. Aqui o negócio fica bem surreal e visualmente riquíssimo, com a primeira grande visão que o João teve na ilha. Vamos usar um anel decodificador aqui, porque cada um desses atributos não está ali de enfeite. Os cabelos brancos como a neve indicam a sabedoria e pureza eternas. Aqueles olhos como chamas de fogo são o poder penetrante de julgar absolutamente tudo. Os pés de bronze polido transmitem uma base de força inabalável e a voz, como um estrondo de muitas águas, é aquela autoridade que encobre qualquer outro ruído. Ah, e as 7 estrelas na mão representam os anjos das igrejas, enquanto a espada saindo da boca é o puro poder do julgamento divino sendo decretado. E para dar sentido máximo a esses símbolos celestiais, surge aquele título definitivo e fortíssimo, o Alfa e o Ômega. A primeira e a última letra do alfabeto grego, ou seja, ele é a origem e o destino absoluto. Alguém que provou a vulnerabilidade, passou pela morte, venceu e agora tem a autoridade absoluta e soberana sobre todo o universo visível e invisível. Isso nos traz para a seção 4, as 7 igrejas da Ásia. Porque toda essa revelação gigante não foi jogada ao vento. Ela foi enviada para comunidades reais, gente que estava passando por apuros reais no mundo antigo. O texto é direto para 7 igrejas reais na Ásia Menor, cada uma recebendo um diagnóstico super específico. Éfeso levou um puxão de orelha para voltar ao seu amor inicial.
Esmirna, que estava no olho do furacão, recebeu um incentivo enorme para se manter fiel até a morte. Pérgamo e Tiatira tomaram bronca porque estavam aceitando ensinamentos falsos e imoralidade. Sardes ouviu um sonoro "acorda" para sair da letargia. A igreja de Filadélfia ganhou a promessa maravilhosa de acesso eterno ao reino. E Laodiceia, bom, essa foi duramente criticada por ser uma igreja completamente acomodada e morna. Um detalhe que a análise da fonte destaca é como o texto usa um formato cirurgicamente repetitivo para essas cartas. Começa evidenciando quem Cristo é, avalia a congregação, dá a recomendação precisa do que fazer e fecha com uma promessa luminosa para quem vencer. Em tempos de incerteza e medo constante, ter uma estrutura previsível e organizada assim funcionava como uma âncora reconfortante para a mente. E no fim das contas, tudo nessas cartas converge para essa tese cristalina. Jesus Cristo é o vencedor. É a grande guinada da material. Independentemente de qual império maluco esteja governando, ou da opressão material que a Igreja estivesse enfrentando, a verdadeira vitória em escala cósmica já está afirmada. O jogo já está ganho. E isso nos propulsa para a nossa quinta e última seção, o trono e o cordeiro. A partir dos capítulos 4 e 5, a nossa fonte mostra que o cenário ganha uma proporção esmagadora. O contraste que o texto faz aqui é genial. Em 1 minuto, o foco está nas bestas assustadoras que simbolizam os governos tiranos da Terra. No minuto seguinte, corta para a sala do trono celestial, um lugar de serenidade absoluta, de controlo e de louvor contínuo. A mensagem não podia ser mais clara. O futuro do mundo não está na mão de ditadores e seus caprichos. A gestão do universo pertence a quem criou tudo isso. O trono está ocupado. Mas como chegamos a essa autoridade cósmica? O argumento teológico segue um roteiro perfeito. Começa na encarnação, passando por sofrimento definitivo na crucificação, aí o jogo vira com o vigor da ressurreição corporal e coroa com a ascensão. O relato diz basicamente o seguinte: é exatamente por ele ter sofrido e se entregado, sendo figurativamente retratado como um cordeiro sacrificado, que ele tem toda a moral e o direito absoluto de abrir os selos da história da humanidade. Juntando todas essas peças, a gente chega numa constatação que simplesmente muda tudo. Apesar de todo aquele cenário de catástrofes, o Apocalipse funciona fundamentalmente como um enorme convite final à graça divina. Fica muito claro nas fontes que a ideia dos avisos duríssimos não é só jogar destruição, mas dar a chance de escape. A severidade serve para balançar a humanidade, gerar o arrependimento e a reconciliação antes que o relógio realmente zere e o julgamento final comece. E para fechar, a reflexão instigante que fica no ar é justamente essa. Se o texto é, ao mesmo tempo, uma porta escancarada para a graça e um muro que decreta o limite para o mal, o que nós vamos fazer com isso? A humanidade vai aceitar esse convite da graça ou vai encarar a tragédia de um juízo inevitável? É esse peso, essa escolha, deixada ao longo de tantas gerações, que faz com que o estudo do Apocalipse continue sendo, não só histórico, mas absolutamente vivo e inesgotável. Vale e muito a reflexão.